Olá, queridos alunos da primeira série da Escola Estadual Professor Manuel Herculano. Aqui é o professor Rodrigo e nessa aula de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o gênero textual resumo, tá certo? Resumo. Primeiramente, eu acho que é uma palavra muito comum para todos vocês, né? Afinal de contas, a gente resumo, resumir, são palavras assim que não são tão distantes do nosso vocabulário, concordam? Muitas vezes, assim, vocês fazem atividades que é pedido para vocês fazerem um resumo, né, de um capítulo de livro, ou então vocês leem o resumo de uma novela, não é isso? O resumo muitas vezes é confundido com a sinopse, né, de um filme. Você, por exemplo, está na Netflix procurando um filme para assistir, e aí você tem um textinho do lado que explica, em poucas palavras, né, de que se trata o filme. Aquilo dali é uma sinopse, que é uma espécie de resumo com um propósito diferente. E hoje nós vamos estudar aqui o tipo de resumo que equivale ao resumo de uma obra textual. Então eu trouxe aqui o site Significados, um site muito bom, que sempre traz umas referências muito boas, e eu vou mostrar agora o que é um resumo. Resumo é uma exposição. Exposição. O que é uma exposição, gente? Expor significa apresentar, mostrar, exibir, né? Abreviada de um acontecimento, de uma obra literária ou uma obra artística. Um resumo é um ato de resumir algo através de uma síntese ou sumário. Ou seja, as duas palavras, tanto a síntese como sumário, seriam uma forma muito abreviada, breve. A palavra abreviada significa o quê? Breve, né? Fazer um resumo significa apresentar o conteúdo de forma sintética, destacando as informações essenciais, né? Então vamos colocar aqui para a gente lembrar desse lado. Apresentar o conteúdo de forma sintética, não é isso? Vamos lembrar desse detalhe. Depois, destacando as informações essenciais do conteúdo de um livro, né? Destacar o conteúdo, as informações, né, essenciais, destacar as informações essenciais, né, que pode ser tanto de um livro, de um artigo, argumento de filme, peça teatral e etc. Em algumas ocasiões, a palavra sinopse é usada como sinônimo de resumo. Como eu falei para vocês, mas no caso sinopse está mais ligado a outros gêneros artísticos, né? A elaboração do resumo exige análise e interpretação do conteúdo para que sejam transmitidas as ideias mais importantes, né? Transmitir as ideias mais importantes, né? Um resumo pode ser indicativo, informativo ou crítico, né? O resumo pode ser informativo, indicativo ou crítico. Nesse último, como vocês estão vendo, fala-se, né, que o crítico é aquele que apresenta as opiniões críticas, né? Opiniões críticas do escritor, né? Então vamos compreender aqui esse detalhe, esse aqui que eu falei aqui para vocês. A palavra informativa, gente, significa informação, né? Então, assim, grosso modo, informação você vai ter o quê? Fatos, né? Fatos. Fatos são acontecimentos, são situações que não podem ser negadas, não é isso? Então, um resumo informativo ele vai apresentar os fatos, né? Apenas. Indicativo, indicação. Vocês imaginem, por exemplo, quando você ouve ou lê, assiste a um resumo e você sente vontade de conhecer a determinada obra. Então, é usado um jogo de palavras, ali um jogo de linguagem, que leva o leitor a querer conhecer, a querer aprender a obra, né? Já o resumo crítico, que ele já se confunde um pouco com resenha, gênero que nós vamos estudar depois, o resumo crítico, como o próprio nome diz, crítica significa você julgar, né? Não somente como bom ou ruim, pessoal, de forma nenhuma, mas é você poder, de uma forma mais completa, você poder julgar, trazer determinada obra, não é? Em cima de alguns parâmetros, não é isso? Em cima de alguns parâmetros. Eu também tenho aqui um resumo da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui e a gente vai perceber aqui os traços de um resumo. Veja só,
Ao criar um narrador que resolve contar a sua vida depois de morto, Machado de Assis muda radicalmente o panorama da literatura brasileira. Olha, esse tipo de informação aqui, certo? Não é um tipo de informação que vem no resumo. Você já perceba que essa fala é uma fala extra-obra, né? Ou seja, é uma impressão que o escritor tem após a leitura da obra, né? Continuando, além de expor de forma irônica os privilégios da elite da época. Veja que esse resumo aqui, ele não traz necessariamente, vamos dar uma olhadinha no que eu mostrei para vocês, umas informações essenciais, nem as ideias, a sequência de fatos, não traz o conteúdo, mas vocês percebam que a gente já tem aí nesse texto uma espécie de análise, né, do texto mesmo, do livro. Aí olha só, a infância de Brás Cubas, como a de todo membro da sociedade patriarcal brasileira da época, é marcada por privilégios e caprichos patrocinados pelos pais. Veja que ele já começa o resumo da história falando, assim como acontece em Memórias Póstumas, né, o início. Então ele apresenta-nos essa infância de Brás Cubas e aí vai dizer um dos fatos muito importantes. O garoto tinha como brinquedo de estimação o negrinho Prudêncio, que lhe servia de montaria para seus maus tratos em geral. Outra informação, na escola, Brás era amigo de traquinagem de Quincas Borbas, que aparecerá no futuro defendendo o humanismo, né? O humanitismo, misto da teoria darwinista com o borbismo. Né? E aí ele tem essa fala, aos vencedores, as batatas, ou seja, só os mais fortes e aptos devem sobreviver. Então veja que tem uma sequência temporal aqui. É falado sobre a infância, né, do menino, depois na época da escola, e aqui você veja que vão aparecer outros elementos da época da escola, mas ele cita esse momento aqui com Quincas Borbas, né? Lá na infância, o brinquedo de estimação, o negrinho, que é uma cena engraçada, ele senta em cima do negrinho de estimação para brincar com ele. Então tem uma sequência temporal, né? Vamos lá, vamos colocar aqui, fazer uma sequência temporal. Ou seja, assim como aqui foi resumido muito brevemente a infância, depois a adolescência, percebam que o resumo aqui apresenta uma ideia temporal. Ok? Vamos lá. Na juventude do protagonista, aí já começa, né? Beleza. Apaixonado por Marcela, depois da juventude, Brás Cubas segue contrariado para a universidade, já mais na frente, olha a sequência temporal, né? Em Coimbra a vida não se altera muito, e veja que tem os parágrafos, né? Em certo momento, Brás Cubas tem seu segundo e mais duradouro amor, que é Virgília, né? A família dos Cubas, apesar de rica, não tinha tradição, pois construíra a fortuna com a fabricação de cubas, tachos à maneira burguesa. Isso não era louvável no mundo das aparências sociais. Assim, a entrada na política de Brás Cubas era vista como maneira de ascensão social, uma espécie de título de nobreza que ainda faltava a eles. Então, vejam que naquele resumo que eu apresentei para vocês, nós temos a sequência temporal do que acontece, de forma muito abreviada. Não existe detalhamento dos fatos, né? Detalhamento dos fatos, detalhamento, pessoal. Pronto, desculpem. Detalhamento dos fatos, não há, né? E não há, digamos assim, avaliação, nem opinião do escritor, percebam, não é? E nem um juízo nenhum tipo de juízo, ou seja, juízo quer dizer uma opinião também, né? Algo que é tratado, que a pessoa que vai escrever fala na obra, certo? Então essas aqui são as características principais de um resumo.